Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando aqui nesta quinta-feira para falar de NFL. Vamos atualizar como é que está o cenário para essas finais de conferência que tanto prometem no final de semana. Amanhã tem palpite aqui no Toque Passa. Vamos falar também dos prêmios, né? Saíram os finalistas, os prêmios de MVP, de treinador da temporada, jogador de ataque, de defesa, calouros. Então fica ligado nesse vídeo, deixa aquela curtida já, deixa seu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal, clica no sininho para ser notificado assim que sair um vídeo novo, porque na semana do Super Bowl vai ser especial aqui no Toque Passa. Vamos falar direto de Phoenix, estaremos no palco do Super Bowl 57. Não sabemos quem vai estar lá, se Bengals ou Chiefs, se Eagles ou 49ers, mas o Toque Passa estará lá conversando com os astros e trazendo notícias direto para vocês. Então se liga no canal, se você puder colaborar, faça parte do clube de membros, tem o botão aqui em cima, não é caro, tem grupo no Telegram de vantagem, tem também sorteio, já sorteei camisa, uma jersey, já sorteei bola de futebol americano, com 125 membros vou sortear mais uma bola igual essa aqui da Wilson, tem sorteio mensal de camisa da Fanatic Sport Nation, que é a loja parceira do canal, aqui embaixo você pode conhecer, tem o link para você conhecer a Fanatic, camisetas com estampas maravilhosas, que eu recomendo, aí você usa o cupomzinho do Toque Passa e sai mais barato. E por falar em cupom, se você entrar pelo link do Toque Passa na BetMais, tem vantagem também. Se você fizer um depósito de R$500, você recebe o montante aqui em free bet. Então, ó, conheça a BetMais, todo mundo que acompanha futebol americano, gosta de fazer uma apostinha, tá? Tem chance aqui, sempre dá umas dicas muito boas, então entra lá, conheça a BetMais, que é uma empresa pioneira aí desde 2014 em um site de apostas esportivas, vale a pena, tá? Transparência, os caras têm segurança, confio na BetMais e vamos nessa, roda a vinheta. Vamos começar aqui falando dos finalistas, né? A Associated Press soltou aqui quem são os últimos candidatos, os caras que vão concorrer aos principais prêmios da temporada. A gente lembra que esse é um prêmio que é entregue na quinta-feira antes do Super Bowl, né? Acontecia geralmente no sábado, agora acontece na quinta-feira para dar um tempinho a mais de repercussão. Vai ser no dia 9 de fevereiro, meu aniversário, estarei lá pertinho, conferindo quem vai ganhar o prêmio de MVP, por exemplo, o prêmio de treinador. A gente leva em consideração que esse prêmio só olha para a temporada regular, não conta com playoffs, tá? Então o que eles começaram a fazer ali nos playoffs não é levado em consideração. Como é que é feita essa votação? Um painel de 50 jornalistas, eles mandam um top 5 de MVPs e mandam também um top 3 para os outros prêmios. E aí fazem ali com a média, né? O cara que ficou em primeiro, mais vezes em primeiro, acaba ganhando esse prêmio. Tem toda uma matemática, são os mesmos eleitores do All-Pro, né? Então a gente já tem uma tendência a acreditar que o MVP vai para o Mahomes, que foi o First Team All-Pro, o quarterback, e MVP cada vez mais é um prêmio de quarterback. Não tem muita dúvida sobre isso, mas eles anunciaram então os finalistas. Entre os treinadores, 3 nomes: Brian Daboll, do New York Giants, que é o meu favorito, eu gosto muito do Daboll. O Doug Peterson dos Jaguars, gostei também do trabalho dele, e o Kyle Shanahan dos 49ers, que eu acho que tende a levar o prêmio, né? Porque teve uma campanha muito boa com o terceiro quarterback. A tendência, eu ficaria com o prêmio com o Daboll, porque ele fez mais com menos elenco no total. Mas o Shanahan tem um trabalho excelente e conseguiu levar aí o terceiro quarterback, né, o Mr. Irrelevant, adiante. Então eu acho que o Shanahan vai levar. Sirianni podia estar aí? Sim, podia, né? O torcedor dos Eagles está um pouco bravo com isso, mas eu acho que, né, o trabalho dele foi bom ano passado também, tem um grande elenco. Acho que pesou mais para o Shanahan essa questão de estar com jogadores, né, com o terceiro quarterback. E os outros estão com jogadores com elencos mais limitados do que a equipe dos Eagles. O Comeback Player of the Year ficou entre o Saquon Barkley, running back da equipe dos Giants, o Gene Smith, que está voltando de ser horrível, é só isso, né? Ele não teve uma lesão, não teve nada, é o quarterback da equipe do Seattle Seahawks, e para mim o favorito, que é o Christian McCaffrey, running back da equipe dos 49ers, o cara que passou por tantas e tantas lesões, aí foi trocado na temporada e está brilhando na equipe dos 49ers, então eu acho que o prêmio vai para ele. Calouro defensivo, Sauce Gardner é o favorito, o cornerback da equipe dos Jets, está concorrendo aqui com o Aidan Hutchinson. Para mim colocaram 2 nomes ali só para, né, constar, para mim o prêmio tem nome Sauce Gardner, o Aidan Hutchinson tá lá, defensive end da equipe dos Lions, e eu gosto também muito do Tariq Woolen, né, o cornerback dos Seahawks, mas não existe dúvidas ali que o Sauce fez uma temporada espetacular e foi o melhor calouro defensivo. No calouro ofensivo, nós temos aqui o Kenneth Walker, né, que
pinta como o favorito, o running back da equipe do Seattle Seahawks, o Garrett Wilson, que eu tinha apontado como meu favorito, wide receiver dos Jets, e é até interessante você perceber, né, que você tem ali talvez o calouro ofensivo e o defensivo dos Jets. Ótimo draft, a gente falava que os Jets tinham feito um ótimo draft e se confirmou ao longo da temporada. E tem o Brock Purdy. Brock Purdy aparece aí no top 3, quarterback da equipe dos 49ers, né? Eu acho que tem grandes chances, eu acho que a amostragem é muito pequena ao longo da temporada, mas só de ser nomeado, estar entre para o Mr. Irrelevant é sensacional. O Brock Purdy já tendo a chance de ganhar prêmio de calouro ofensivo. Jogador defensivo, o Nick Bosa, defensive end dos 49ers, está lá, não é surpresa, para mim é o favorito. Chris Jones, defensive tackle da equipe dos Chiefs, e o Micah Parsons, que era o campeão, né? Era o vencedor antes da temporada começar, foi ao longo da temporada, mas o Nick Bosa ultrapassou para mim o Micah Parsons, linebacker da equipe dos Cowboys, que é excelente, que é excepcional, que a gente falava ano passado, que ganhou o prêmio de calouro defensivo e que poderia ter concorrido ao prêmio de jogador defensivo da temporada. Saiu como favorito, mas acho que o Nick Bosa ultrapassou. No jogador ofensivo, nós temos o Tyreek Hill, wide receiver da equipe dos Dolphins. Nós temos 4 nomes, aliás, no jogador ofensivo, tá? O Jalen Hurts, quarterback dos Eagles, o Justin Jefferson, wide receiver dos Vikings, e o Patrick Mahomes, quarterback dos Chiefs. Sabendo que MVP é um prêmio de quarterback, geralmente o jogador ofensivo vai para um jogador não quarterback. Então eu diria que esse prêmio vai para o Justin Jefferson, acho justo, porque, por mais que bizarro que seja, né, o MVP não ser o melhor jogador de ataque ou de defesa, e futebol americano é tão específico, não tem aquela... No basquete você ainda conta, né, o cara ataca e defende, então na média ele foi melhor, mas o quarterback, né, ele não defende, então se ele não é o melhor jogador de ataque, ele não pode ser o melhor jogador geral. Esse é o meu entendimento. No prêmio de MVP, nós temos ali 4 quarterbacks e o Justin Jefferson é o único penetra aqui, o wide receiver da equipe dos Vikings. Colocaria o Bosa para discutir. Eu gosto muito do Bosa, acho que ele podia estar nessa discussão. Mas temos lá o Josh Allen, quarterback dos Bills, que era meu favorito antes da temporada começar, mas não fez ano para isso. O Joe Burrow, que foi muito bem, terminou muito bem, mas o começo foi um pouco irregular. Eu acho que tá legal, aparecer entre os 5, mas não é meu favorito. Jalen Hurts, quarterback dos Eagles, e o Patrick Mahomes dos Chiefs. Acho que o prêmio vai para o Patrick Mahomes, mas o Hurts também fez por merecer, tá? Eu gostaria de ver o prêmio com o Hurts. Acho que ele fez uma temporada muito boa e a necessidade dele, a importância dele nesse elenco ficou bem clara quando ele sai machucado e perde aquelas 2 partidas, e os Eagles perdem para os Cowboys e perdem para os Saints, principalmente, ele mostrando que não é botar qualquer um lá que faz o que ele faz. Mas o Mahomes também é essa mesma parada, né? Não é qualquer um que faz o que o Mahomes faz. Foi o jogador com mais jardas, foi o jogador com mais passes para touchdown. Não é nem um pouco injusto. O Mahomes é um fora de série e o prêmio para ele tá muito bem entregue. Eu acho que vai acabar nas mãos dele, tá ótimo. Só vai ter aquela maldiçãozinha lá, hein, torcedor dos Chiefs, né? Desde lá do Kurt Warner, em 99, que o MVP não ganha o prêmio, não conquista também o Super Bowl. Vamos lá, agora umas notícias aqui. Primeiro eu vou passar rapidamente por isso, né? Mas o Tom Brady virou notícia nos últimos dias também, porque ele foi visto visitando escolas particulares em Miami, na região de Miami, e é claro que agitou o noticiário, porque estão falando que ele vai ser jogador do Miami Dolphins. Acontece que se o Brady fosse casado com a Gisele ainda, não tenho dúvidas, né? Seria um forte indício de que ele está indo para lá. Mas não é, né? E convenhamos, se ele for o quarterback, acho que ele não vai ficar cuidando das crianças. A guarda é compartilhada, eles estavam construindo uma casa, ele e a Gisele lá em Miami, a Gisele vai morar em Miami e ele vai morar por ali também. Então é normal que procure casas, procure escola por lá, né, para os filhos dele. Tem que ter uma escola, não adianta. Eu não descarto o Tom Brady jogando no Miami Dolphins, é um sonho antigo do proprietário do Miami Dolphins, rolou até a punição agora, eles perderam a escolha por conta do tampering. Eu acho que o Brady não teria problema, né? Eu sei que até o torcedor dos Patriots vai ficar bravo, inclusive eu acho que se ele decidisse aos 46 anos jogar num grande rival do que foi os Patriots, sujaria um pouco a imagem dele. Não é por nada. Eu entendo que é business, eu entendo que o Brady quer ganhar, ele quer ganhar e ele vai para onde tiver chance de ganhar. Se ele for jogar, ele vai querer jogar aonde ele tem chance de conquistar mais um anel, vencer jogos, chegar nos playoffs, né? Quem sabe encerrar a carreira com mais um título de Super Bowl. Miami pode oferecer isso para ele. Acredito que ele trabalhe dessa forma o pensamento, mas eu pessoalmente não faria.
eu acho que dá uma quebrada. É o time que foi lá, te recrutou, deu espaço, abriu o caminho, e aí você vai jogar no rival, né? Você sempre destruiu o Miami Dolphins e vai jogando por lá, enfrentar duas vezes os Patriots. Não sei, eu evitaria essa fadiga, mas também não vejo problema nenhum. Se ele quer jogar lá, é só pro torcedor. O torcedor tem mania de, ah não, carinho por ele. Filhão, business são business e o cara vai jogar onde for. Sobre os treinadores, né? Temos muitas notícias envolvendo os times que buscam treinadores, mas por enquanto nenhuma contratação. O que ficou mais quente na quarta-feira foi a informação que, assim, diziam que o Sean Payton seria a primeira pecinha do dominó que cairia e pum. Aí desenrolar todos, né? Todo mundo ia sair. Quem acabasse ficando com o Sean Payton ia ditar o rumo dos outros times. Acontece que o Sean Payton possivelmente não vá para time nenhum, volte para ser comentarista da Fox por mais uma temporada, pelo menos essa informação do Ian Rapoport lá da NFL Network, né? Seria uma notícia ruim para os Saints, que perderiam a chance de ganhar picks nesse próximo draft já, né? Mas eles ainda têm contrato com ele para 2023 e 2024. Então, mesmo que ele vá o ano que vem, decida voltar em 2024 para a NFL, os Saints ainda vão ter que ser recompensados, mas é claro que essa recompensa vai ficar menor. 2 anos de contrato, 1 ano de contrato é outra história. Faz sentido imaginar que o Sean Payton não queira voltar, né? Fala para mais uma temporada como comentarista. Trabalho de treinador exige mais do que o de comentarista, tem que montar elenco, tem que montar playbook, tem que montar um monte de coisa. Não que a vida de jornalista seja fácil, tá? E comentarista também, mas é que esses caras entendem mais, eles precisam estudar muito menos do que eu preciso estudar para comentar um jogo. Então, não tem a proposta dos sonhos? Cara, talvez não tenha pintado a grana desejada, o tanto, e esse cara pode escolher, porque, convenhamos, tanto time, olhando para o mercado de treinadores, tem muita gente querendo oferecer muito dinheiro para ter um Sean Payton, um cara já provado, testado, que dá certo, que dá resultado. E também o time. Não tem por que pegar bucha de canhão, cara. Pegar time que, né, que tem trabalho muito complicado de reconstrução. Muitos chegaram até a falar na chance dele voltar para o Saints, que seria um trabalho hercúleo. Eu acho que ele saiu de lá porque, mano, olha o estrago que eu fiz aqui. Cap, pique, está tudo ferrado. Não vou voltar para cá tão cedo, não. Precisa arrumar essa casinha antes de pensar em alguma coisa. Ele fez entrevistas no Denver Broncos e também no Houston Texans. Tem entrevistas marcadas ainda com o Carolina Panthers e o Arizona Cardinals. Mas a tendência é que ele fique lá, tá? Mais um ano como comentarista pode pesar contra quando ele quiser voltar, 2 anos fora da liga. Mas, como eu falei, olhando o mercado de treinadores, vai ter time desesperado no final da temporada que vem atrás de treinador. Isso é óbvio, isso é mais do que claro, né? Qual seria a proposta dos sonhos? Os Chargers, que surpreendentemente vão manter o Brandon Staley e tinham um caminho perfeito para atrair o Sean Payton, né? Convenhamos. Te lembra que o treinador não entra no salary cap, então pode oferecer o que quiser para o treinador e tem um time bom para chegar e pensar em ganhar já na próxima temporada. Ou os Cowboys, que já tinha aquela relação anterior, Mike McCarthy ainda balançando, tem essas dúvidas todas que vai acontecer. Claro que o McCarthy vai entrar no hot seat na próxima temporada, se ele chegar na próxima temporada, porque o Jerry Jones nem entrevista deu na rádio nessa semana. Não sabe o que vem por aí. Já falei para vocês que o Jerry Jones é bando de nenê. Você nunca sabe quando é que a merda vai sair. Então, a gente não sabe o que vai acontecer com o Sean Payton, nem nenhum treinador ainda nessas equipes. Tem entrevistas marcadas, segunda rodada de entrevista com muitos times. Outros times estão fazendo as primeiras entrevistas ainda com alguns pretendentes. Tem algumas equipes que estão esperando um anúncio mais iminente. Quem sabe nas próximas horas ou pelo menos nos próximos dias. A gente vai seguir aguardando. Para o torcedor dos Colts, eu só tenho que passar rapidamente. Tem uma lista muito grande, é o time que mais entrevistas está fazendo para treinador. Mostra que não sabe muito bem o que querem da vida. E o Jeff Saturday está marcado para ter uma segunda entrevista. A tendência é que ele tenha grandes chances de seguir como técnico. Ele que foi interino na temporada, venceu um jogo só, né, contra os Raiders. Depois ele perdeu 7 partidas e jogando mal e tendo péssimas apresentações. Cara, eu não descarto a chance do Saturday acabar ficando. E aí seria mais um grande erro dos Colts. Eu acho que o torcedor dos Colts está pé da vida. E não é de hoje que já falei que a franquia mais desorganizada da NFL neste momento se chama Indianapolis Colts.
Agora vamos falar das finais de conferência, porque amanhã eu venho com análise mais aprofundada de cada um dos jogos, né? Aquelas vésperas ali dos jogos, a gente vai analisar, falar onde que ponto positivo, ponto negativo, que pode levar a vitória, que pode levar... Vai ter palpite aqui, sempre tem palpite, tô bem nos palpites nessa temporada aqui. E tô pensando até, a gente falou isso na terça-feira, na nossa live do Toque Passa NFL, então pensando em fazer uma live. Se vocês toparem também, conversar com o Ivo, conversar com o Shermy, porque aí a gente tem já um injury report mais detalhado para saber quem vai para o jogo ou não. Pensando em fazer uma live de sexta-feira, final da tarde, 6 da tarde, 7 da tarde, decidir quando que a gente vai fazer essa live, porque eu acho que tem como a gente bater um papo bem interessante. Mas, enquanto isso, a gente vai olhando o que rolou na quarta-feira, que já dá uma sinalização. O principal sinal que a gente estava esperando era com relação ao Patrick Mahomes, e aparentemente está tudo bem com o quarterback da equipe do Kansas City Chiefs, né? Ele treinou normalmente na quarta-feira, deu entrevista coletiva, falou que está pronto para ir para o jogo, né? Teve aquele entorse no jogo contra os Jaguars, saiu parecendo um saci pulando, mancando, né? Mas aparentemente não passou de um susto. Eu fiquei de olho na coletiva dele na hora dele ir embora, como é que ele ia andar. E, cara, ele saiu andando normal, desceu a escadinha, inclusive, né? 2 degraus ali, mas se tá incomodando, é difícil você fazer uma cena e conseguir manter um personagem naquele espaço ali. Não sei, aparentemente tá tudo normal. Ele deu coletiva falando do problema e comparou, inclusive, com o entorse que ele sofreu lá em 2019. E aí ele falou que é similar, só que é o pé é diferente, né? É o tornozelo diferente. Antes era no esquerdo, que aí ele falou que era onde o peso caía no final do movimento, então ele tinha que pensar como manter esse movimento sem ter problemas, e agora é no pé que o peso cai quando ele começa o movimento. Então tem essa diferença grande, vai ter que colocar na cabeça, muda um pouquinho a mecânica. Como eu falei, estava andando normal. Não sei se isso daí vai se refletir na hora do jogo. Aparentemente tá tudo normal com o Patrick Mahomes, e aí, cara, aí abre bastante esse jogo. Abre demais essa partida. Ele não tá 100% confirmado, inclusive o Andy Reid, mas o Andy Reid tá confiante, sabendo que é final de conferência, vai querer ir para a partida, não tem dúvida nenhuma, mas traz um equilíbrio a mais, né? As odds, as estatísticas aqui mudam bastante porque um Mahomes completo. E convenhamos, né? Os Bengals venceram os últimos 3 jogos contra os Chiefs, mas a gente sabe como é difícil, nesse nível de times, você vencer constantemente o adversário, né? Você não tá batendo no Chicago Bears, você não tá batendo no Houston Texans frequentemente, que aí são times ruins. Você tá enfrentando um time bom, um time da sua qualidade, do mesmo nível, se não superior aqui, um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, a balança pendendo de uma hora para outra. Então é difícil você vencer. No ano passado me surpreendeu porque os Chiefs perderam o jogo da pós-temporada com um roteiro igualzinho que tinham perdido na temporada regular. Saem em vantagem e desperdiçam quando o outro time consegue fazer ajustes, arrumar uma coisa aqui, arrumar lá no segundo tempo e muda. No jogo lá na temporada, nos playoffs passado, os Chiefs venciam por 21-3, foram para o intervalo vencendo por 21-10 e conseguiram perder o jogo. Então, perderam uma vantagem de 18 pontos. Na temporada regular desse ano, foi um jogo mais equilibrado, em que os Chiefs não pontuaram no último quarto, que teve fumble, que teve field goal perdido, e os Chiefs e os Bengals se aproveitaram e conseguiram vencer a partida. Tem lições, é claro, a serem aprendidas dessas 3 partidas, mas principalmente desse jogo, já foi dia 4 de dezembro, faz menos de um pouco mais de um mês que eles se enfrentaram. Tem muita coisinha para você estudar do seu adversário, então é complicado, é difícil falar que vai ser freguesia. Já tem gente falando que é o Burrowhead, não é Arrowhead, que é a casa do Burrow. O time dos Bengals está acostumado a jogar fora de casa, em playoff, vence jogos, não se intimida, mas não dá para cravar ninguém, tá? O Burrow, inclusive, deu entrevista coletiva também, demonstrando muito respeito pelo rival, falou que, cara, os Chiefs jogaram as últimas 5 finais de conferência, jogam em casa, no estádio barulhento, a vantagem é deles, que os Chiefs são o time a ser batido, jogou o favoritismo pro lado de lá,
melhor coisa a fazer. O favoritismo para mim é da equipe do Kansas City Chiefs, mas é bem apertado mesmo, tá? No lado dos Bengals, ainda tem problema na linha ofensiva. O center, o Ted Karras, treinou normalmente, tem uma lesão no joelho, jogou com uma armadura lá contra os Bills também. Agora, o right guard, o Alex Capa, e o left tackle, o Jonah Williams, eles não treinaram ontem de novo. O Capa tem uma lesão no tornozelo, o Williams tem uma lesão na patela, né, no joelho, e o Zac Taylor falou que os dois estão melhorando dia a dia, mas ele falou, a gente sabe, cada dia que passa a probabilidade é menor, vai ser difícil contar com os dois e seria muito importante ter os dois nessa linha para proteger o Burrow da tempo dele passar. Amanhã a gente vai analisar um pouquinho melhor essa situação toda, sabendo também como é que foi o dia de hoje, essa quinta-feira, nos treinamentos. Na outra decisão da NFC, os 49ers também apresentaram alguns problemas. Os running backs, o Christian McCaffrey e o Elijah Mitchell, eles não treinaram. Assim como o Garoppolo não treinou ainda, tá fora. Inclusive o Shanahan foi lá e falou que basicamente descartou a chance de ter o Garoppolo como opção para essa partida. Não seria nem questão de ser titular. Acho que o Purdy vai ser o titular, é óbvio que hoje você deixa o time na mão do Purdy. Mas ter um cara mais experiente na sideline para, num caso de emergência, que eu falei, contra os Cowboys o Purdy não foi aquele cara, às vezes sente um pouquinho mais. Contra os Eagles aproveitam as chances que os Cowboys não aproveitaram, né? E aí você precisa de um cara mais experiente. Não estou falando que o Garoppolo é melhor, mas o Garoppolo já esteve lá, é mais experiente e pode fazer uma ajuda diferente, né, numa partida dessa. Mas basicamente está descartado. O McCaffrey tem a lesão na panturrilha, já falou, no jogo contra os Cowboys apareceu a imagem dele algumas vezes mexendo ali na panturrilha, alongando um pouquinho mais, não treinou. E o Elijah Mitchell tem um problema na virilha. Virilha é chato, cara, virilha é complicado, vamos ver também. Além deles, o Deebo Samuel, tá lidando com lesão, treinou de forma limitada ontem, ele tem uma lesão no tornozelo. Não é novidade, né? O Deebo Samuel machucado, problema no tornozelo, então vamos seguir acompanhando. O Shanahan está confiante que vai contar com o trio, né? Ele não crava que nenhum dos três vai estar pronto, que os três estarão prontos para a partida, mas ele acha que vai sim. Como eu falei, é a mesma questão do Mahomes, é final de conferência, é a hora daquele sacrifíciozinho a mais, então eu acredito que os três, ou pelo menos dois deles, estarão em condições de jogar essas finais de conferência. Como eu disse, amanhã a gente volta aqui para dar palpite, fazer uma análise mais aprofundada e, se vocês toparem, uma live para a gente conversar também no fim da sexta-feira, trazer aquele esquenta mais interessante para o nosso final de semana, domingo maravilhoso de finais de conferência. Curtiu o vídeo? Se inscreve no canal. Aquele abraço.